Hoje falaremos 7 vilões da Marvel Comics que são mais poderosos do que Thanos. Thanos é sem dúvida alguma o vilão mais poderoso que já apareceu no universo cinematográfico da Marvel. Com ou sem a manopla, como ficou claro nos últimos filmes dos Vingadores, o Titã Louco continua sendo ridiculamente forte. No entanto, como quem acompanha os quadrinhos já sabe, existem muitos outros personagens da Casa das Ideias, entre heróis e vilões, que conseguem ser ainda mais poderosos que Thanos. Falaremos hoje um pouco sobre esses 7 vilões, que já demonstraram ser mais poderosos do que Thanos sem os artefatos mágicos. É óbvio. Galactus está entre os inimigos mais poderosos e conhecidos na história da Marvel. Ele não é só aquele monte de poeira cósmica do segundo filme do Quarteto Fantástico. O Devorador de Planetas surgiu nos quadrinhos como o único sobrevivente original do universo que existia antes do Big Bang, a explosão que deu início ao universo principal da Marvel, conhecido como Universo 616. Galactus beira a onipotência, mesmo sem qualquer artefato mágico, e é movido por uma fome que parece crescer infinitamente. Ele só fica satisfeito quando consome a energia de planetas inteiros. É evidente que uma entidade gigante que fica perambulando pelo universo e comendo planetas ofereceria uma ameaça igualmente gigante aos Vingadores se um dia chegasse à Terra. Originalmente, o Beyonder era de maneira bem resumida, a versão consciente de um universo inteiro, que era infinitamente maior e mais poderosa do que todo o multiverso da Marvel. O vilão é, inclusive, o grande responsável por Guerras Secretas, um dos eventos mais conhecidos dos quadrinhos. Para você ter ideia do currículo dele, o Beyonder teve poder suficiente para criar um planeta sem ajuda e teletransportar heróis e vilões para brigarem lá, incluindo Charles Xavier, Hulk, Magneto, Doutor Destino e Galactus. Ele ainda prometeu que o vencedor desta grande guerra teria um desejo atendido, mas como o Doutor Destino deu um jeitinho de roubar os poderes do Beyonder, ficou complicado cumprir a promessa. Não pense, no entanto, que apenas por ter sido enganado ele não seria uma ameaça. Pode não parecer, ainda mais com base nos filmes dos X-Men, mas a Fênix Negra, principalmente no corpo da Jean Grey, é uma ameaça muito superior a Thanos. Durante a saga da Fênix Negra, a entidade cósmica, que estava no corpo da Jean, simplesmente destruiu um sistema solar inteiro porque quis. Eventualmente, a própria Jean se sacrificaria pelo bem maior, porque ninguém a derrotaria. Além disso, é dito nos quadrinhos que a Força Fênix é a personificação da vida em si. Ela sempre existiu e sempre existirá, em todo o multiverso. O próprio Galactus já chegou a ser alertado por um vigia sobre os perigos de destruir a Força Fênix. De acordo com ele, isso resultaria no fim da vida no universo para todo sempre. Talvez nunca consigam traduzir todo este poder e importância em um filme, mas se a Marvel pelo menos tentasse, com certeza ficaria melhor do que as versões da Fênix que já conhecemos, e vamos conhecer, no cinema. Abraxas é a representação da destruição do multiverso, e já conseguiu até mesmo matar vários Galactus de diferentes universos da Marvel sozinho. É difícil pensar em algum personagem que de fato consiga derrotar esta entidade sozinho em combate. O Tribunal Vivo e o Above All, que é como o Deus criador do multiverso Marvel, talvez sejam os únicos. Os poderes de Abraxas são quase ilimitados. Ele consegue romper fronteiras entre realidades paralelas e age como bem entende dentro de cada universo, porque quase nada consegue derrotá-lo. Quase. Existe uma arma no universo Marvel chamada Nulificador Total, que é uma parte do próprio Galactus. Com essa arma, o Senhor Fantástico conseguiu destruir e recriar a realidade uma vez nos quadrinhos, salvando o multiverso, que era ameaçado por Abraxas.
A entidade havia aparecido para apagar tudo depois do Galactus ter sido derrotado. Se um dia vimos Galactus no cinema de maneira apropriada, não vai ser tão absurdo sonhar com uma aparição de Abraxas. Ficamos na torcida. O homem molecular nem sempre agiu como vilão, mas a instabilidade dele deixa tudo imprevisível. Quanto mais frágil psicologicamente, mais perigoso este inimigo se torna, e isso poderia ser trabalhado de maneira interessante nos filmes. Como você já deve imaginar pelo nome, o homem molecular, o UNRS, consegue controlar, transformar e manipular tanto matéria quanto energia a nível molecular. Basta ele pensar e acontece. Até mesmo Galactus, sim, eu sempre acabo usando ele como referência, chegou a falar que o homem molecular poderia acabar com ele simplesmente pensando. Nos quadrinhos, Owen já chegou a brigar com o próprio Beyonder, que é, de certa forma, o responsável pela existência do vilão. Essa luta colocou em risco a existência do multiverso em si por causa do nível de poder dos envolvidos. Já que a Marvel parece estar pronta para explorar o conceito de multiverso no cinema depois de Homem-Aranha, Longe de Casa, seria interessante se os riscos passassem a ser cada vez maiores. O vilão conhecido como Massacre nasceu depois de o professor Xavier ter decidido desligar a mente de Magneto, quando o mestre do magnetismo removeu todo o adamantium de dentro do Wolverine na frente dele. Xavier retirou a essência de maldade dentro de Magneto, que passou a ser herói depois disso, mas essa mesma essência tomou vida dentro da mente de Charles. Houve um conflito entre as duas consciências e isso levou à criação do monstro, que possui todas as habilidades de ambos os personagens e vai muito além. Para resumir, Massacre possui poderes telepáticos incomparáveis, isso inclui a capacidade de criar ilusões e causar amnésia, e controla o magnetismo, além de ainda absorver poderes de outros mutantes. Este vilão consegue até mesmo manipular a realidade e nunca houve a determinação de um limite para essa habilidade nos quadrinhos. A Matsumi Kabushi nunca esteve entre os vilões mais famosos dos quadrinhos e dificilmente vai aparecer nos filmes da Marvel, mas, até aí, ninguém esperava um filme dos Guardiões da Galáxia. Inspirado no deus de mesmo nome da mitologia japonesa, Mikabushi apareceu nos quadrinhos como um oponente de vários panteões de deuses da Marvel. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas a Marvel não possui apenas deuses nórdicos. Hércules, Ares e Zeus, da mitologia grega, por exemplo, também estão lá e são extremamente poderosos. Um dos grandes feitos de Mikabushi, inclusive, foi quase ter derrotado Hércules, Ares e Zeus sozinho. Você consegue imaginar uma entidade capaz de causar problemas até para um equivalente a Odin? Então, é disso que a gente tá falando. O personagem é tido mais como uma força da natureza que às vezes assume forma do que um ser físico, de fato. Conceitualmente, pode ser abstrato demais para o cinema, mas o vilão com certeza daria muito trabalho para os heróis.